Olá, espíritas do SELEC, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, da capital, Recife, do nosso estado, Pernambuco, por que não dizer do Brasil. Um grande abraço fluídico fraterno para vocês e para todos os irmãos de outras vertentes, de outras crenças, que nos escutam neste momento e que compartilham conosco do amor a Deus e ao próximo, bem como da crença em Jesus e da confiança nos seus ensinamentos. Estamos no mês de maio de 2020. O mundo passa por transformações. Até 4 meses atrás, se alguém falasse como estaria o planeta Terra hoje, seria tido como um lunático e ninguém lhe daria a menor credibilidade. Mesmo hoje, diante da realidade, muitos ainda questionam se é verdade mesmo. Outros ignoram os fatos e outros tentam desesperadamente combater a realidade. Mas o fato é que um vírus invisível, um ser invisível aos nossos olhos, por nome coronavírus ou Covid-19, abalou todos os pilares da humanidade em todos os aspectos. Esse ser vivo, classificado como vírus, muitos não conseguem ver. E exatamente a partir deste ponto começa a incredulidade. Começa a surgir diversos problemas. E precisamos confiar, acreditar na ciência, porque não é apenas falar. Estamos vendo, estamos percebendo. Muitos já sentiram próximo de si esta realidade. Parentes, amigos, pessoas queridas, infectadas e até mesmo desencarnes. Este vírus, invisível aos nossos olhos, abalou todos os pilares da humanidade em todos os aspectos. Assim, tão rápido. 4 meses que entrarão para a história da humanidade. E nós estamos aqui. Estamos encarnados, contando com o apoio da espiritualidade amiga, testemunhando e participando de tudo isto, de todo este aprendizado. Nada é por acaso. Por isto, vamos estudar um pouco? Vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, capítulo 2 do livro 1, intitulado Elementos Gerais do Universo. Mais precisamente o tema Espírito e Matéria, que é desenvolvido entre as perguntas 21 e 28. E vamos refletir dentro da nossa realidade. A primeira pergunta neste momento de estudo, primeira pergunta do capítulo 2, é a pergunta 21, coloca o seguinte: a matéria é de toda a eternidade como Deus, ou bem foi criada por Ele em um tempo qualquer?
Pergunta feita por Kardec. E a espiritualidade responde: só Deus sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve vos indicar: é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo, jamais ele esteve parado. Por isso, por mais distante que se consiga imaginar o início de sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer de ociosidade? Então a espiritualidade responde com um questionamento também. Podemos imaginar Deus inativo? Não. Ele é a causa primeira de todas as coisas, é o Criador. Então, já temos a partir daí uma linha para reflexão. Mas Kardec segue questionando. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Pergunta Kardec. E a espiritualidade responde: do vosso ponto de vista, isso é exato, porque não falais senão segundo o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, de tal modo etérea e sutil que não faça nenhuma impressão sobre vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Estamos vivendo exatamente esse exemplo, como eu falei antes. Um ser invisível. Ele existe, ele está ali. Quando colocamos o microscópio com alta potência, de um alto grau de capacidade de alcance, é quando percebemos e podemos ver. Os cientistas nos laboratórios podem perceber exatamente a dimensão e a estruturação deste vírus. Mas aos nossos olhos, a capacidade visual que nós temos não consegue enxergá-lo no nosso meio e em nossa volta. Por isto precisamos acreditar, confiar e ter todos os cuidados. E aqui nesta pergunta, quando a espiritualidade responde, fala exatamente sobre isso, quando se refere à matéria. Que existem matérias de tal modo etérea e sutil que não faz nenhuma impressão sobre os nossos sentidos, ou seja, que não conseguimos visualizar. E Kardec, dentro da mesma pergunta, coloca uma outra questão. Que definição podeis dar da matéria? E a espiritualidade nos diz: a matéria é o laço que retém o espírito. É o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio, com o auxílio do qual e sobre o qual age o espírito. A esta conclusão chega Kardec. Sobre esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio,
com o auxílio do qual e sobre o qual age o Espírito. E ele avança no questionamento, perguntando na pergunta 23, que é o Espírito? Veja que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E aqui ele se referindo a uma criação de Deus, o Espírito, ele pergunta: que é o Espírito? E a espiritualidade responde: o princípio inteligente do universo. Kardec prossegue: qual é a natureza íntima do Espírito? E a espiritualidade nos diz: o Espírito não é fácil de ser analisado em vossa linguagem, na nossa linguagem, no caso. Porque o Espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Não existindo o nada, o espírito está ali. Nós somos espíritos. O espírito ativando a matéria. Ele está ali, ele está ativo. Kardec segue. O espírito é sinônimo de inteligência? E a espiritualidade responde: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, um e outro se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, é uma mesma coisa. Mas, pela resposta, percebemos que não. O espírito, ele existe. A capacidade, a partir do seu elemento ativo, do seu campo ativo, campo mental, a capacidade de inteligência é ele, o espírito, tendo livre-arbítrio, que vai desenvolver. Então, somos responsáveis pelo avanço, pelo desenvolvimento e pelo aprimoramento da nossa inteligência, cada um da sua inteligência. E Kardec prossegue, questionando: o espírito é independente da matéria ou não é senão uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. E a resposta: ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. É necessário a união do espírito e da matéria, porque ele, o espírito, é o elemento que vai ativar. Temos o campo mental, que é exatamente ligado ao espírito, onde está registrado toda a nossa existência, todas as nossas existências, onde está registrado toda a nossa história. E temos o cérebro na matéria, que vai receber exatamente neste elo vibracional entre
matéria e espírito, o cérebro na matéria vai ativar todo esse contexto que for possível ser ativado dentro de uma existência. E Kardec pergunta: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E coloca: entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas sob este nome. E a espiritualidade responde: ela é necessária para vós, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Então, da mesma forma que vem a incapacidade de visualizar o vírus, temos também dificuldade, na maioria dos casos, aqueles que estão encarnados têm a dificuldade de visualizar os espíritos. O espírito. Então, é necessário, quando dá passagem da existência material, é necessário a matéria. Existência material já está dizendo. Presença da matéria que será ativada pelo espírito. E será exatamente o canal de suas manifestações, pensamentos e ações. E Kardec, na pergunta 26, coloca: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E aí a espiritualidade, bem objetiva, responde: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Aí surge um elemento fundamental neste processo: o pensamento. Pensamento que estrutura, motiva, desperta a vontade da ação, gera energia que proporciona a ação, que ativa. E Kardec pergunta em seguida: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a espiritualidade lhe responde: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três pontos, essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria positivamente, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido. Como a matéria é matéria, suscetível pelos as inumeráveis combinações, com estas sob a ação do espírito.
de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, fluido universal, fluido primitivo, fluido elementar, na linguagem nossa usamos de 3 formas até 4 para definir esse fluido, e a espiritualidade aqui coloca, ressalta essa problemática que nós temos em relação à linguagem. E eles colocam: esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Logo a seguir, imediatamente, Kardec questiona: esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? E a espiritualidade explica: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. E o que chamais fluido elétrico ou fluido magnético são modificações do fluido universal. Já são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. E na pergunta 28, Kardec coloca: uma vez que o espírito é, ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? E a espiritualidade nos diz, se direcionando a Kardec: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vós mesmos se entenderem, a vos entender. Vossas disputas vêm, quase sempre, de que vos entendeis sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não ferem os vossos sentidos. E o nosso exemplo está aí. Não podemos, não precisamos ir tão longe. A pandemia que estamos vivendo. Porque tantos ainda não contribuem, não participam, não formam a corrente da interatividade, a corrente em prol da saúde, porque se prende exatamente aqui. As palavras pouco nos importam, disse os Espíritos. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira que nós possamos entender o que está acontecendo. E ficamos neste duelo de entendimentos, criando conceitos, não querendo ouvir, criando linguagens que só prejudicam. A linguagem da verdade é uma só com relação a este problema que está aí. É o fato. Mas a partir deste ponto, a nossa linguagem se multiplica e nós escutamos todos os dias
diversas opiniões, diversos conceitos, coisas que divergem completamente da realidade, da verdade. E isto, há mais de um século e meio atrás, a espiritualidade já advertia, já indicava esse tipo de problema para Kardec. E nós, na história de toda a humanidade, sempre tivemos esta dificuldade. Na linguagem e no entendimento das coisas. Mas continuando, Kardec chega a uma conclusão. Nesta lição, fechando este estudo, Kardec faz um apanhado do diálogo que ele teve com a espiritualidade. E nos diz: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos a matéria que não é inteligente, vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e, por isso, admitimos-las como formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa todas, que delas se distingue por atributos essenciais. A esta inteligência suprema é que se chama Deus. Deus, Criador de todas as coisas, nosso Criador. Deus que está sempre ativo, atento e dando exemplo de grande e infinito amor. Esta pandemia é uma dessas provas. Ah, você pode até dizer o quê? Provocando tudo isso, agitando, mudando o mundo, mas já paraste para pensar que vivemos estes anos iniciais do século XXI com um medo muito grande de uma guerra nuclear. Com o avanço que tem a ciência hoje, a tecnologia, com o conhecimento neste aspecto avançado, uma guerra desse tipo, usando tudo isto, exterminaria mais da metade da população terrestre e da metade que ficasse, mais da metade ficaria com sequelas terríveis e a outra metade sofrendo com o sofrimento do próximo. Seria muito pior, né? No entanto, um vírus associado a outros consegue, através de modificações genéticas, de modificações dentro das suas condições e possibilidades, consegue se fazer, se reproduzir e surge um outro com maior potencialidade
descoberto em 2019, por isso coronavírus 19 ou Covid-19. E nós temos todo este drama no planeta, no nosso planeta, no planeta Terra. É doloroso, mas poucos ainda pararam para pensar. Poderia ser pior. Porque ele tirou a atenção de muitos quanto à guerra nuclear. Pessoas que viviam pensando em invadir esse ou aquele país, de fazer acontecer, criar muros, criar separações, criar conflitos, criar diversas situações que poderiam gerar esta guerra, todos tiveram que parar, olhar a nova situação, acreditando ou desacreditando da nova situação, tiveram que enfrentar as consequências desta nova situação, desviaram completamente suas atenções para o problema da pandemia. É um aprendizado, isso é uma aula prática para a humanidade. Assim sendo, precisamos, neste momento, e como nos mostra a lição, cada vez mais buscar entender, buscar compreender, captar a essência do fato, da realidade, para que possamos entender a nós mesmos e tudo que está em nossa volta. Fazendo uma associação, a lição nos remete a esta reflexão. Aliás, todo o livro dos Espíritos, toda a codificação, bem como todos os ensinamentos de Jesus, nos leva a refletir sobre toda e qualquer realidade que vivenciamos. Pois os ensinamentos de Jesus, no qual está sedimentado o livro dos Espíritos, nunca se desatualizaram. Estão sempre presentes. Prestem atenção, cada frase, cada ensinamento, e olhe a sua realidade, a realidade em sua volta, a história de cada um, você vai encontrar aqui e ali, quando ler a história de Jesus, principalmente o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, você vai encontrar ali um ensinamento que se encaixa perfeitamente na sua realidade, na minha realidade, na realidade de cada um nos dias atuais. Então, era essa a mensagem que eu quis passar, uma mensagem de reflexão que estou passando, uma mensagem de reflexão. E concluo agradecendo a todos vocês. Agradeço a Deus por ter possibilitado este momento. Agradeço a vocês por terem, na condição de ouvintes, compartilhado comigo esta reflexão. Agradeço ao grupo de divulgação do SELEC, que, aliás, vem fazendo um trabalho, na medida do possível, dentro dos seus limites, um trabalho muito interessante, nesta casa tão querida de todos nós, que é o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade.
Agradeço ao pessoal que trabalha na área de divulgação, o Grupo Divulgação Select. Agradeço ao próprio Select, que me incluiu na sua programação. Agradeço pelo convite. Lembrando que não podemos esquecer, em meio a tudo isto, materialmente, aquilo que podemos ver, sentir, tocar, materialmente, as casas espíritas estão com as suas atividades paradas, materialmente. Apenas alguns essenciais, como cestas básicas, a entrega de alimentos, doações, de forma organizada dentro das exigências que estão em vigor na nossa cidade. Algumas dessas atividades ainda são realizadas pelas casas, mas as outras atividades, em sua maioria, estão paradas materialmente, mas continuam em plena atividade no plano espiritual. É, no plano espiritual, aquele que não vemos, as casas estão em plena atividade e os espíritos atuando constantemente. Então, nós espíritas precisamos atentar para este detalhe, porque podemos colaborar com os nossos irmãos que já estão no plano espiritual. Colaborar e muito através das preces, das vibrações positivas e até mesmo do trabalho durante o sono, quando podemos ser convidados a participar de ações junto aos nossos irmãos, de ações de luz, esperança e caridade, trabalhos significativos que possam estar sendo realizados e que a nossa presença seja positiva em algum aspecto. E durante o sono, na emancipação da alma, podemos ser levados a participar destes trabalhos. Lembrem, pensem nisto. Você pode não lembrar agora, acordado, mas pode ter participado de alguma atividade. A vida não para. A vida está em plena atividade no plano material e no plano espiritual. Um abraço fluídico, fraterno, fluídico, respeitando as normas vigentes. Um abraço fluídico, fraterno, para cada um de vocês que estão me escutando neste momento. Muito grato e até um próximo estudo. Fiquem com Deus. Muita paz.